Olá, boa noite a todos. É com uma alegria que retornamos aqui à nossa sala virtual do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, numa noite hoje que vamos falar de curas. Quem nunca foi, né? Quem está aqui na caminhada que não foi curado, não encontrou seu Jesus às portas de Damasco, né? Estava comentando com o Walter antes nos bastidores, que história maravilhosa. Vamos falar das curas. E hoje o nosso convidado é o Walter Bonaparte, de Pindamonhangaba. Seja bem-vindo, Walter. Uma boa noite. Obrigado, Thalita. Boa noite. Obrigado pelo convite. Fico contente de estar explorando um tema tão difícil e tentando falar alguma coisinha a respeito das curas do mestre, né? Que a gente tem baseado em algumas obras e, se Deus quiser, ele vai nos ajudar e nos inspirar durante a palestra, né? Não tenhamos dúvidas disso. Sempre é muito bom falar de Jesus, né? E contamos aí com a inspiração dos bons espíritos que nos acompanham. Vamos então, Walter, dar boa noite à turma que já está aqui no chat, também demonstrando o seu carinho. A Maria Aparecida Neubanner também dando o seu boa noite. André Rodrigues Barbosa, Alessandra Neubanner, André Luiz Reis Matos, lá do GEAC. André, um abraço. Ana Lúcia Abreu, um abraço, Ana. Leonardo Zanata, a turma que está sempre conosco aqui nas segundas-feiras à noite, o André dando seus boa-vinda, né? Mas sempre uma alegria te ouvir. Stefano Lira, também seja bem-vindo. Natália Campanhola Silva, sejam todos bem-vindos a essa noite de cura das nossas almas, a ouvir Jesus. Vamos para iniciar, então, aí ajustar a nossa frequência, levar o nosso pensamento, nos conectar. Vamos ler a página do livro do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, né? O Minutos de Sabedoria. Vamos ver o que a espiritualidade nos reserva. Eu gosto sempre de abrir de forma aleatória. Vamos ver o tema. Item 212. Quem quiser depois ir lá acompanhar. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonada. Aquela velha frase: quem é solidário nunca será solitário. Então, lembrando também, Francisco, é dando que a gente recebe, mas precisamos ter boa vontade para procurarmos aqueles que precisam, né, que desejam, os corações aflitos, a receber a palavra do nosso Divino Mestre. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos à mesa do Evangelho, para esse banquete espiritual, que hoje fará uso da palavra para ser o seu instrumento, mestre, o nosso irmão Walter. Que ele esteja aí junto à espiritualidade amiga, aos seus benfeitores espirituais, que já o prepararam desde cedo para esta fala, que ele possa aí estar conectado ao alto e trazer para nós todo o alimento necessário a essas almas desejosas de luz. Que possamos, Senhor, estar aí com as consciências abertas, receptivas às ideias, ao entendimento, para que esse entendimento possa ser aplicado em nossas vidas, nos tornando, então, em paz, em consonância com as leis divinas. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Agradecemos, hoje e sempre, pela Tua presença dentro de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao nosso irmão Walter. Walter, eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa, só me chamar, tá ok? Fique à vontade, a casa é sua. Tá ok. Obrigado. Agradeço novamente aí o convite, Thalita, em nome aí todo o pessoal de Três Rios nos ouvindo e aqueles que nos ouvem posteriormente também. É muito prazeroso e a gente sabe que a cada convite desse que a gente consegue aceitar, a gente cresce um pouquinho mais, né? A gente cresce um pouquinho mais porque a gente vai estudar, vai atrás do tema. É um tema muito interessante e é um tema que é sem fim. A gente pode pegar diversos vieses do mesmo tema. Sobre o tema, então, seriam as curas de Jesus. Como é um tema muito amplo, é um tema muito complexo, muito profundo, a gente optou por fazer o seguinte: a gente vai falar baseado em uma obra. Tá? Lógico que os conceitos a gente encontra em diversas obras, mas a gente vai falar particularmente aquilo que cita Kardec na Gênese,
né? Então, usamos a Gênese como o nosso guia para falar sobre as curas que estão citadas lá, que são 8. Né? A gente sabe que existe no Evangelho descrito mais de 30 episódios de curas de Jesus Cristo, né? Mas, particularmente hoje, a gente vai se apoiar um pouquinho mais na obra de Allan Kardec, a Gênese. A Gênese, ela foi lançada, foi editada em 1868, né? E ela é a última das 5 obras clássicas do codificador, porque ele desencarnou em 1869. Então, as outras 4 foram feitas antes, e a Gênese foi publicada em 68, embora tenha sido escrita ao longo dos anos anteriores, né? E ela também é uma obra... Bom, ela é uma obra muito interessante, muito. Ela é feita de 18 capítulos, e ela também é chamada de a Gênese, os milagres e as predições. É por isso que ela trata de muita coisa que outras obras não tratam, né? E segundo o próprio Kardec, ela estava se constituindo num passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Ele mesmo considerou que era um passo à frente na interpretação de diversas coisas. E o capítulo, particularmente, que nós vamos lidar são os capítulos 13, 14 e 15. Se alguém depois quiser dar uma olhadinha, é onde eu me baseei em muito para a fala de vocês hoje. Então, esses 18 capítulos, eles consolidam o atributo da doutrina de consoladora. E além de consolidar esse consolo que é recebido através da doutrina, ainda acrescenta o viés de educador e condutor dos espíritos, dentro da ciência, da filosofia, da moralidade. Então, é uma obra que foi a nossa inspiração. A gente começa com uma citação de São Luís, que ele fala em dezembro de 1867, ele diz o seguinte, a gente achou que tem tudo a ver com a Gênese: o Espiritismo entra em uma nova fase, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Então, a gente sabe, para a gente contextualizar um pouquinho, então, a gente sabe que antes da Revolução Francesa, se a gente falar sobre a ótica religiosa, aí no século XVII, né, e XVIII, predominava aquele espiritualismo mais dogmático do catolicismo, né? E a partir da Revolução Francesa, em 1789, né, mais ou menos até essa data, aí foi mudando o conceito muito do espiritualismo, e aí virou completamente de uma coisa dogmática, passou-se ao materialismo, a negação da espiritualidade, né, que passou a ser o pensamento dominante no século XIX, né. Até depois foi andando com o materialismo, foi evoluindo com diversos pensadores, só que também aconteceu um esgotamento das suas ideias. Então, para onde nós vamos depois da morte? De onde viemos? Então, esses questionamentos começaram a surgir, né, no começo do século XIX, e aí alguns pensadores começaram a dar um destino às almas que desencarnavam, né? Então, por isso que São Luís fala que o Espiritismo é uma coisa que deve vir ao seu tempo. Então, mesmo na época, ele chegou ao seu tempo, encontrando um momento propício no qual a população necessitava de respostas, né? Sem aquela fé cega do passado, né? Mas sim através de alguns ditames espirituais apoiados agora pela ciência. E podemos transportar isso para a nossa situação também. Então, a gente sabe que nós temos a nossa fase propícia para aceitarmos as coisas. Às vezes não adianta a gente querer forçar a aceitação ou a credibilidade de algo que nós estamos lendo ou ouvindo, ou alguém que a gente ama defende, né? Nós temos nosso momento de que aquela ficha cai, e a partir de então a gente passa a ter as nossas sensações, as nossas verdades, vamos dizer assim. Então o Espiritismo veio dessa maneira. Então, em contraposição ao materialismo, que tinha vindo em contraposição, sob a ótica religiosa, do espiritualismo dogmático, né, da época da Igreja Católica, que a gente já sabe que foi uma época que foi descendo da Idade Média para trás. Então, nesse livro, na Gênese, que a gente optou por falar com vocês, são 8 curas, que estão todas nos evangelhos. Então, a primeira é a perda de sangue, a segunda é o cego de Betsaida, a terceira é o paralítico, a quarta, os 10 leprosos, a quinta, mão seca, a sexta, a mulher curvada,
sétima, o paralítico da piscina, e ele finaliza com o cego de nascença. A gente vai falar alguma coisinha de cada um, entremeada dentro dos conceitos de cura, lembrando que o tema são as curas de Jesus. Agora, eu confesso para vocês que quando eu busquei esse tema, por ser médico, eu estava comentando isso com a Thalita agora antes, um pouco do nosso bate-papo aqui. Eu busquei pensando em energia, busquei pensando nos fluidos, que também vamos falar um pouquinho, né, no fluido cósmico, como atua os milagres, ditos milagres, que como no capítulo 13 a gente tem o próprio título da Gênese, é a característica dos milagres, que Kardec trata com tanta propriedade. Mas confesso para vocês que acabei encontrando e sendo levado para um caminho um pouco diferente, que é o caminho da fé, que é o caminho do merecimento, que é o caminho de se abrir para que as coisas aconteçam e, por consequência, abrir-nos à cura também. E a gente pode, por analogia, pensar naqueles que foram curados na época de Jesus, citados aqui. Então, por exemplo, a mulher que perdia sangue, né? Ou o cego, ou paralítico, ou um leproso, ou o paralítico da piscina, e etc., todos esses 8 que a gente comentou. Então, como era o espírito dessas pessoas encarnadas? Como eles estavam preparados ou não para receber a energia que o mestre tinha disponível, né? E qual era a condição de assimilar aquilo com relação à fé, com relação ao comportamento que eles tinham? Como ia ser depois da cura, né? Então, a gente sabe que essa parte pertence à parte 2 da Gênese, que o nome é Os Milagres segundo o Espiritismo. Muito interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada, e particularmente no capítulo 13, 14 e 15, então no 13 ele trata da característica dos milagres. Depois no 14 ele fala dos fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos, qualidade, explicação de alguns fenômenos sobrenaturais, cita bastante coisa de ectoplasma, e obsessões, possessões, mediunidade, enfim, tem bastante assunto no capítulo 14. E dentro do capítulo 14 tem um subitem que é chamado curas. Então esse deu para a gente o subsídio para que a gente falasse bastante coisa, que é o que Kardec diz nessa linda obra. Agora, se a gente entra um pouquinho mais na parte técnica, pensando nesse próprio capítulo que eu acabei de citar, dos fluidos. Os fluidos seriam os líquidos, né? A gente pode, de uma maneira simplista, falar que são líquidos. Então, a água é um fluido, né? O gás é um fluido também, só que em estado gasoso, por exemplo. Então, a gente sabe que os fluidos são de característica diversa. E então ele fala da natureza e propriedade dos fluidos. E é lógico que o que ele chama fluido, quando fala de Jesus e das suas curas, ele se refere ao quê? Ao fluido cósmico universal. Agora, o que vem a ser o fluido cósmico universal? A gente sabe que tem algumas conceituações, é difícil da gente às vezes entender o que vem a ser isso, mas seria mais ou menos como aquele ar que a gente respira e você não enxerga, só que em forma de energia. É um fluido que transporta energia? Sim. É uma matéria, em alguns livros é chamado de matéria elementar primitiva. É a matéria pela qual foi feita todas as coisas, e ela está em dois. A gente encontra o fluido cósmico em 2 estados distintos, né? Essa conceituação é importante para que a gente faça, para que a gente entenda a atuação do mestre quando fazia suas curas, quando se aproximava de alguém para isso, ou quando alguém se aproximava dele para que recebesse algum tipo de tratamento, né? Então a gente sabe que o fluido cósmico ele pode estar presente em 2 estados. Então o primeiro estado é dito de eterização. Eterização é do éter, do espaço, dissolvido, né? Não no local fixo. E é chamado também às vezes de imponderável. Imponderável é aquilo que não tem peso. É uma massa imponderável, que não pode ser pesado, não pode ser medido. Ou seja, a nossa ciência não consegue detectar a presença do fluido cósmico universal. Então se diz que ele é imponderável, né? Isso como no estado primitivo, onde foram criadas todas as coisas, né? Ou então, o segundo estado que pode ser encontrado é da materialização, ou da ponderabilidade, que é aquele estado onde o fluido ele é utilizado para alguma coisa, ele é transformado em alguma coisa. No caso, por exemplo, das reuniões com materialização, a gente também estava comentando a respeito do Dr. Paulo Frutuoso, nosso grande colega aí do Rio de Janeiro, oncologista, que fala muito a respeito disso. A gente sabe que os médiums de materialização eram aqueles que doam ectoplasma
E esse ectoplasma, ele faz como se fosse um molde, né? Então, para que nós, aqui encarnados, com a nossa pequena capacidade de enxergar, a gente não tem condições de enxergar diversas coisas em outros planos, né? Então, aquele espírito pode se materializar através da presença do fluido cósmico universal. Então, ele passa assim, aí a ser materializado ou ponderável. Aí a gente está vendo, tem uma massa, tem um peso, né? E que é, de alguma forma, uma consequência. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um fluido que se transforma em alguma coisa, a consequência é aquela alguma coisa, no caso da materialização, que a gente comentou. Mas, ó, vamos ler para vocês a primeira que eu vou citar. Então, chama perda de sangue. Muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Da hemorroísa, né? Então, vamos ler. Eu prefiro ler que é mais completo, que é como Marcos, aliás, cita no capítulo 5. Então, assim, no versículo 10, tá? Então, uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Imaginem, 12 anos sofrendo de hemorragia. Que havia sofrido muito na mão de médicos, com diversos tratamentos, tendo gasto todos os seus haveres, médicos que ela foi, que ela pagava, né? Gastou tudo que ela tinha para se curar, mas não tinha conseguido nenhum alívio. Como ouviu falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele, presta atenção, e lhe tocou as vestes, pois ela própria dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então vejam bem, aí a gente já começa um dos conceitos de como essa mulher sentia a presença de Jesus. Qual era a fé que ela tinha que o mestre poderia curá-la? Então ela dizia isso: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Bom, no mesmo instante, o seu fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, Jesus se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Ou seja, o mestre sentiu que alguém tinha tocado suas vestes. E a gente pode aqui dar uma paradinha e dizer o seguinte: será que ela tocou as vestes dele? Será que é uma analogia? Fisicamente ela foi lá e pegou um pedaço da veste? Ou será que isso é uma analogia para que a gente saiba que houve uma troca fluídica entre eles? E a mulher estava simplesmente na multidão e olhou o mestre e com a fé, com a crença de que ele seria a sua cura, ela fez uma troca energética e o mestre, obviamente evoluído como é, sentiu que, como ele mesmo diz, que alguma virtude havia saído dele. Então a gente vê uma analogia entre essa troca de fluido cósmico, né, ou analogicamente um toque verdadeiramente. Pode ter sido também um toque, pegou nas vestes do mestre também, né? Bom, quando Jesus perguntou isso, quem tocou nas minhas vestes, os seus discípulos que estavam em volta dele lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados, mestre, e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o havia tocado. Então você imagina um monte de gente, pessoas, centenas de pessoas atrás dele, chamando, pedindo, clamando. E aí Pedro particularmente fala: mestre, nós não temos como saber quem tocou o senhor, né? Aí a passagem continua: a mulher que sabia o que se passava dentro de si própria, tomada de medo e de pavor pelo que tinha feito, ela achou que era uma ousadia, lançou-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Disse Jesus a ela: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada de sua enfermidade. Então vejam só, vejam nesse primeiro exemplo, que é a cura de número 1, a gente pode dizer, que coisa especial, que coisa maravilhosa. A gente não consegue imaginar o que isso significa, né? Pela capacidade que o mestre tinha de influir nas pessoas com sua energia, sua presença magnânima. Bom, a gente sabe que os fluidos tiveram participação nessa cura, sem dúvida. Tocando ou não nele, houve uma troca energética, porque afinal de contas, como que se cura uma hemorragia, um sangramento sem se tocar, né, fisicamente? A gente ainda não sabe, mas no futuro a gente vai ter condições de interpretar um pouquinho melhor isso. Então, primeira conclusão, os fluidos tiveram participação nessa cura. E a gente sabe que os dois estados fluídicos dão lugar a fenômenos especiais. Os ponderáveis,
que pertencem, na realidade, ao mundo visível, e os imponderáveis que têm mais lugar no mundo invisível, como a gente falou. Bom, os imponderáveis são aqueles usados, qualificados como espirituais, psíquicos, porque a gente não enxerga. Então, os espíritos mais evoluídos que usam para que isso aconteça, para que esses fenômenos possam ocorrer, né? Isso sim está na alçada do espiritismo, esse estudo dos fluidos. Então, por que a gente dividiu entre imponderável e ponderável? Porque os imponderáveis, que estão no mundo invisível, são a área do estudo da espiritualidade e do espiritismo, particularmente dizendo. E os ponderáveis são o quê? São mais frutos de fenômenos materiais mais estudados pela ciência. Então, essa é uma grande diferença entre esse fluido material ou não, a presença dele ou não. A gente sabe que, para os espíritos desencarnados, esse fluido etéreo, né, no ar, parece tão materializado quanto alguma coisa que nos pareça. Por exemplo, a partir do momento que você olha para uma piscina, para um tanque, para uma panela e vê água, para um lago, a água é um fluido. Então, essa clareza que a gente vê a água, os espíritos desencarnados têm capacidade de enxergar o fluido cósmico como sendo a água na panela, né? Então, parece materializado para eles. Então, a gente ainda não consegue porque não tem instrumentos de análise para perceber isso, né? Mas, de acordo com o grau evolutivo do ser, a aptidão de lidar com esse fluido vai aumentando. Então, cada vez com maior complexidade, maior sutileza do trato com o fluido, e ele pode se utilizar de maneira similar com aquilo que a gente faz com as forças da Terra. Por exemplo, a gente sabe lidar com a água? Sabemos. A água pode mover um moinho, a água pode servir para fazer comida, para lavar uma roupa, para dar de beber para alguém. Então, a gente tem capacidade de lidar com a água. Então, da mesma maneira, de acordo com o grau evolutivo que a gente vai tendo, a gente vai passando a ter a aptidão de lidar com o fluido. Então, isso é bastante importante porque a gente sabe que a complexidade vai aumentando e cada vez vamos tendo uma capacidade maior. Agora, vamos para um segundo exemplo. Ó. O segundo exemplo foi o cego de Betsaida, que é citado na Gênesis, no capítulo 14 e 15. Então, vamos lá, vou ler também, tá? Isso foi em Marcos 8, né? Tendo chegado a Betsaida, Betsaida é uma cidade, tá, gente? Trouxeram um cego a Jesus e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da aldeia. Passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, vendo, disse: Vejo homens a andar que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via todas as coisas distintamente. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para tua casa. Se entrar na aldeia, não diga a ninguém o que aconteceu contigo. Então, veja bem, a gente lida também com uma situação bastante particular. Então, ele pegou esse cego, foi levado para a cura, ele tirou esse cego de Betsaida, levou para uma zona um pouco mais distante, e lá, com a saliva nos olhos, a sua própria saliva, a saliva de Cristo, ele passou as mãos e fez uma imposição de mãos que não é muito comum. Essa é uma das curas que a gente vê, imposição das mãos, porque, como na hemorroísa, a gente vê que não teve toque nenhum. Né? A gente pode dizer até que foi involuntário. Então, ela conseguiu a cura de uma maneira involuntária porque pelo merecimento dela, porque o mestre não estava focado naquela mulher, diferente desse caso, onde ele estava focado num cego que pediam que o tocasse. Então, a gente sabe que ele colocou as mãos e ele ficou curado. Então, e Cristo diz para que ele volte para sua casa e não conte isso para ninguém. Então, o que essa saliva significa, gente? Por que está dito saliva? Porque quem viu essa cura, os apóstolos, no caso Marcos que descreveu, ele viu como saliva. Na realidade, quantas fotos a gente vê muitas vezes de ectoplasma saindo do ouvido ou dos poros de médiums de materialização. Então, a gente sabe que o mestre tem aquela sutileza, aquela complexidade que a gente comentou com vocês um pouquinho anteriormente, de lidar com esses fluidos, né, mágicos para a gente, que nos parecem mágica. Então, o que ele fez ali foi uma cura através de fluidos, né, e dentro dos olhos daquele cego. Bom, aí a gente fica com uma dúvida, né? Por que Jesus curava, né?
Se ele veio aqui para divulgar o nome de Deus e a presença do seu Filho na Terra e trazer a boa nova através do testamento, onde essas curas entram, né? Então, por que tantas curas no Evangelho? Mais de 30 descrições de cura. Nós estamos lidando aqui com 8 dentro da Gênesis. Bom, uma das respostas propostas pelos estudiosos é que ele pretendia atrair a atenção das pessoas para o seu ensino moral. Então, o mestre, em apenas 30 anos, né, na Terra, 33 anos na Terra, mas com pouco tempo de atuação para o tempo terreno, foi muito marcante, muito marcante. Então, como é que a gente atinge a tantas pessoas, né, com a energia que ele tinha? Mas uma das coisas era para atrair as pessoas para o seu ensino moral, para aquilo que ele deixava de ensinamento. Então, praticava-se também a cura. E, lógico, também chamava atenção para outros pontos. Quais pontos? Os mesmos que a gente está estudando hoje. Por que hoje a gente está num bate-papo falando a respeito das curas de Jesus? Porque está envolvido um fluido cósmico universal, está envolvido a fé, está envolvido o merecimento, está envolvido uma série de coisas dentro das curas que não são diferentes das de 2000 anos atrás, né? Agora, a gente não pode esquecer que essas curas também não eram em direção à imortalidade. As pessoas que o mestre curava não ficavam imortal. Então, a gente sabe que todos que ele curou desencarnaram da mesma maneira alguns anos depois, no seu momento, né? Então, ninguém se livrou da morte por ser curado por Jesus. Então, até mesmo Lázaro, né? E que foi ressuscitado após algum tempo, ele também acabou desencarnando, né? A gente sabe disso, não era esse o propósito. Agora, tem um padrão nas curas, né? Bom, existe algum padrão nessas curas em que a gente pode identificar quando a gente lê. Então, como ele procedia nessas curas, particularmente nessas 8 que a gente está estudando? Então, um dos padrões importantes é que ele mandava a pessoa para algum lugar. Volte para a sua cidade, vá para a sua casa, apresente-se aos sacerdotes. Então, não parava por ali, né? Era uma coisa. Ele também tinha, um dos padrões é que não tinha mecanismos mirabolantes. Então o mestre não pegava e pendurava alguém de cabeça para baixo, não pegava um graveto e batia na cabeça, não fazia símbolos, não existia uma simbologia. Então esse também é um padrão nas curas, era ou a simples imposição das mãos sobre a pessoa, ou apenas a fala em direção à pessoa, né, ou outras atitudes simples, ou nada. Voltando à nossa amiga hemorroísa que se curou da hemorragia, ela foi nada, foi simplesmente a sua presença que curou essa mulher, né? Então, só que tem um padrão também que ele dizia quase sempre que não era ele que havia curado aquela pessoa. Ele dizia, a tua fé te salvou. Porque dependendo do como a pessoa tivesse, ela não ia ter condições de receber a cura, mesmo que Jesus estivesse por perto, né? Então, a gente sabe que quando ouve os comentários a respeito, as leituras a respeito das curas, tem uma das curas que é muito relevante, né? E isso a gente tira também da fala do Haroldo. O Haroldo tem um seminário muito bonito que ele fez em Araraquara, bem interessante, depois vocês procurem que é interessante. Então, uma das curas é muito relevante. Então, agora vocês imaginem o número de seguidores de Jesus, né? Então, centenas, milhares, às vezes pelas casas, pelas estradas, pelo deserto, né? Então, a gente imagina o mestre sempre sentado com dezenas de pessoas em volta. Dificilmente a gente consegue imaginar Jesus sozinho em algum lugar, como algumas vezes aconteceu. Então, agora imagine o seguinte, ele numa casa, né, conversando dentro da casa, e, de repente, aquele monte de pessoas, turbilhão de pessoas do lado de fora, é feito um buraco no teto da casa, pelo telhado, pelas telhas, uma pessoa sobe um paralítico no telhado da casa e desce esse paralítico com cordas de frente a Jesus que estava dentro da casa, gente. Vocês imaginem isso. Então é uma situação totalmente inusitada. É o desespero das pessoas. É a crença cega das pessoas que ali estava alguém realmente considerado filho de Deus, que estava na terra para fazer a diferença, né? E aí Jesus não faz nada. Quando o paralítico desce à sua frente, ele olha, não encosta, não faz nada e fala simplesmente, levanta-te e anda. Apenas isso, né? Em seguida ele pronuncia o seguinte, os teus pecados estão perdoados. Olha que profundidade. E o paralítico sai andando, né? Isso nos é descrito
Então é muito claro dentro do Evangelho. Não são palavras mortas, né? São descrições de pessoas que estavam junto com o Mestre, né? Então a gente sabe, vamos trazer um pouquinho o pecado, mas por quê, né? Por que será que ele curou e disse os seus pecados estão perdoados? Se a gente traduzir a palavra pecado, e que alguns companheiros, algumas pessoas, alguns irmãos que falam, comentam isso, a origem da palavra pecado seria errar o alvo. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Eu deveria ter um comportamento, eu deveria atingir uma certa condição, porém eu erro o alvo. Então, eu me comportei de maneira diferente. Então, não era para eu ser agressivo com uma certa pessoa. E eu fui. A minha fraqueza, a minha involução fez com que eu tivesse raiva de alguma coisa e eu me comportei daquela maneira, de maneira involuntária, né? Então, a gente fala que pecou. Ou seja, eu errei o alvo que eu deveria acertar. Então, a gente sabe que o alvo é o cumprimento da lei divina. E por descumpri-la, a gente está cometendo um pecado. Agora, isso é maldade, é ignorância, pode ser teimosia, né? Então, mas o que importa é que quando Cristo fala os teus pecados estão perdoados, significa o seguinte: a partir de agora, comporte-se diferente. A partir de agora, sinta a presença de Deus dentro de você. Sinta a cura que foi feita e sinta a imensa capacidade que você tem de evoluir e de auxiliar as pessoas. Então, saia do pecado. Saia do errar o alvo, passe a se comportar e ter uma maneira mais amorosa, de acordo com o que próprio Cristo trazia, né? Então, já que a gente falou do paralítico, vamos ler essa do paralítico, como é que foi? Foi em Mateus 9, capítulo 9. Ó, vamos lá. Paralítico. Então, tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando a fé dele, disse ao paralítico: meu filho, tenha confiança, teus pecados estão perdoados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentam maus pensamentos em seus corações? Pois o que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então o paralítico. Toma teu leito e vai para a tua casa. Essa é a versão que Mateus nos traz do mesmo fato, né? O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens, né? Pelo que eles enxergaram. Então a gente entende o seguinte: se é um pecado, se nós erramos o alvo, a gente está perdendo a referência. Perdemos a referência da lei divina. A gente acaba perdendo o contato com quem? Com o exterior, mas também perdendo o contato com o nosso interior. E a gente se separa cada vez mais daquilo que a nossa consciência aponta, pois dentro de nós sabemos qual é o caminho correto, né? Então seria um desvio, uma perda de alvo. Este foi o pecado esses são os pecados que cometemos no dia a dia, né? E quando alguém se perde nesse sentido, que não é você, é uma outra pessoa, você está enxergando alguém que está cometendo esses erros de alvo, esses pecados, né? Se perdendo nesse sentido que a gente está querendo dizer. Qual que é a atitude da gente? Como a gente deve se comportar? Então, olha, gente, como vai longe o tema As Curas de Jesus. Vai numa autoanálise e também numa análise de como nos comportarmos perante o próximo, né? Então, a gente deve julgar aquela pessoa. Ah, fulano fez tal coisa, ele é um sei lá o quê, né? Uma pessoa que não merece a minha confiança. Estou julgando. Aliás, julgando e condenando. A gente nunca julga só, né? A gente já julga e já condena, né? E a gente conseguiria salvar essa pessoa? Ou a gente conseguiria reencaminhar essa pessoa? Qual será que é a atitude mais correta? Julgar, condenar ou salvar, reencaminhar? Com certeza, reencaminhar. Então, à medida que a gente vê alguém cometendo esse tipo de pecado, a gente pode, de alguma maneira, tentar reencaminhar essa pessoa, não impondo aquilo que a gente acha. Vejam bem, não é isso, né? Mas o guia é a consciência de cada um. Cada um dentro de nós, dentro de si próprio, sabe qual é a sua direção, qual é o seu alvo, né? E a gente sabe que quando a gente adoece, já que estávamos falando de cura, né? Jesus, quando descreve as curas,
e Kardec cita na Gênese, a gente percebe, fica bem claro, que ele não trabalha com corpos. Jesus não está curando a cegueira daquela pessoa ou a paralisia, mas sim ele está tentando tratar e lidar com as causas daquilo. As causas do porquê, pensando em encarnações pretéritas, qual é o comprometimento e o que existe anterior à vida desse cego, ou da mulher de hemorragia, ou dos outros que a gente está citando, né? Existe uma série de fatos que a gente não conhece. Então, Jesus trata as causas, e a consequência é que ele volta a enxergar, volta a andar, né? Então, a gente sabe que mais importante do que o paralítico se salvar, encontrar sua alma, sua consciência, é ele estar correto perante as leis divinas. Então, dessa maneira, ele vai estar se encontrando consigo mesmo e com a sua criação, né? E a alma, por consequência, quando se cura, cura o corpo também. Então, se ele se encontra, se ele sabe o caminho, se ele passa a acertar o alvo, então sua alma está se curando, não está? Ele está encontrando o caminho correto? Por consequência, a gente sabe que o reflexo é corporal, ele acaba curando seu corpo também, né? Então, Jesus, a gente define como sendo médico de almas. Jesus não era médico de corpos, a consequência era no corpo, mas o tratamento era nas almas, né? Então, a lição ela é muito mais profunda quando a gente toma em contato com a cura e percebe que por trás disso existe toda uma deformação de caráter, né, de estrutura do ser, de pensamento, de formação, de evolução. Então, ela é muito mais profunda quando a gente pensa dessa maneira. Não é simplesmente uma imposição de mãos e aqui ele voltou a enxergar. Existe toda uma história por trás disso, né? E nós, por consequência, também podemos dizer que nós somos cegos ou paralíticos em alguns momentos, em algumas áreas. Será que nas nossas relações familiares a gente está tendo boas condições? A gente está pecando? Será que quando temos assim a posse de alguma coisa, ou será que quando temos o poder, temos uma intenção maior ou uma sensação de que estamos errando o alvo, né? Então a gente precisa de ajuda. Essa ajuda é justamente a ação de Cristo. Isso também é uma cura que a gente pode almejar, né? Então, seria a cura do espírito, o que a gente almeja, não é a cura do corpo. A cura do corpo é a consequência. Por outro lado, gente, a gente pensa o seguinte, me digam o seguinte, todo doente quer ser curado? Será que todos que estão doentes querem ser curados? Ou nem sempre? Porque a gente sabe que, às vezes, essas dificuldades, essas doenças, podem trazer alguns benefícios psicológicos aos quais as pessoas se escondem também. Então, quando alguém chega para Jesus e se mostra com uma alma predisposta à cura, né, e Jesus olha para a pessoa, sente aquela energia, qual é a pergunta que Jesus faz? Ele pergunta o seguinte, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta em diversas situações que o mestre faz. Isso a gente pode encarar como uma dor, por exemplo. Se a gente tiver uma dor a ponto de se submeter, é porque essa dor é intensa e chegou no nosso limite. E pode ser que não, pode ser que nossa dor ainda não chegou no limite. Então a gente não se submeta a alguma coisa. Então, quando Jesus pergunta o que queres que eu faça, é isso que ele quer dizer. A sua dor já está no grau máximo, você já está procurando a cura através da energia, né? E isso seria como se perguntar, já doeu o suficiente, né? Porque a dor é o quê? A dor é um aviso, a dor é uma mensagem que os organismos têm para se proteger do perigo sob a ótica material, para se preservar. É uma mensagem que tem algo errado acontecendo, né? Então vamos lá, a gente já está perto do final. A outra que a gente tem para falar para vocês é o mão seca. Então vamos ler, mão seca está em Marcos 3. Doutra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. Seca significa atrofiada, né? Uma mão com lesão, que é uma mão fininha. E eles o observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo para acusá-lo. Porque a gente sabe que os hebreus, os judeus, eles guardavam o sábado. Então não podia se trabalhar no sábado. Então os fariseus já estavam olhando para Jesus se ele ia curar aquele homem com a mão atrofiada ou não num sábado, né? E Jesus fez o seguinte, levante-se e se coloque ali no meio, disse para ele. Depois disse-lhes, se dirigiu aos fariseus e disse,
É permitido, em dia de sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Né? Como uma crítica, né? Eles permaneceram em silêncio. Ele, Jesus, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, que disse ao homem: estenda tua mão. Ele a estendeu, e ela se tornou imediatamente sadia. Logo os fariseus saíram e se reuniram contra ele em trama com os herodianos, né, os discípulos de Herodes, sobre o meio de acabarem com ele. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, sendo acompanhado por uma grande multidão do povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, Idumeia e do Jordão, das cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Então vejam como, nesse ponto, a gente pode voltar ao assunto da dor, que a dor desempenha um papel biológico, né? Mas ela também desempenha um papel espiritual. Pois quando a gente estuda as curas, a gente vê que a ação de Cristo é extremamente profunda, muito maior do que apenas aliviar a dor. É uma ação de correção do trajeto, correção do caminho daquele espírito, encarnado ou não, né? Então, a gente sabe que Cristo atua nas causas geradoras do adoecimento físico e espiritual, né? Então, Emmanuel tem um livro que chama O Livro da Esperança, capítulo 78, escrito por Emmanuel, que chama Perante o Divino Médico. E eu encontrei um comentário lá que é o seguinte: sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada no gabinete do tratamento. Fichas estas instaladas no plano superior, onde nossos instrutores e benfeitores acompanham nossas ações e reações. A ignorância espiritual é a maior causa das aflições, seja consciente ou voluntária. A cura vem, então, em doses homeopáticas, pois a ignorância é um mal. Então a gente sabe que Cristo não pode salvar ninguém se a pessoa não quiser se submeter ao tratamento. E na medicina muda alguma coisa, na medicina terrena? Se a pessoa não quiser se submeter ao tratamento, ela não vai tomar um remédio que vai ser prescrito, ela vai recusar uma cirurgia, recusar um tratamento, também o médico terreno também não consegue que isso aconteça. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu faça? É como se você estivesse diante de um médico que te pergunta: olha, eu tenho cirurgia para te dar, eu tenho um tratamento fisioterápico, eu tenho tal coisa, e a pessoa não está preparada para nada daquilo. E você pergunta: o que queres que eu faça? O que eu posso te administrar? Para qual deles você está mais preparado, né? Para se submeter a esse tratamento. Então, gente, a gente sabe que a superioridade da natureza de Jesus é o fundamento dessas curas descritas, né? Então, o que foi o inspirador desse estudo é a superioridade do mestre na natureza. Então, a maioria dos fatos que o Evangelho relata até hoje foram considerados milagrosos, né? E só que eles pertencem à ordem dos fenômenos psíquicos, Kardec diz isso. Isto é, dos que têm como causa primária a capacidade e os atributos da alma. Então, não é simplesmente uma cura que é feita, é um trabalho em cima daquela pessoa para ver como ela está, qual grau de energia ela apresenta, né? E tem os 10 leprosos também. Então, eu vou ler para vocês para encerrar. Os 10 leprosos é o seguinte: um dia, Jesus, indo para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. E, conservando-se afastados, chamaram em voz alta: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. E, indo até eles, disse-lhes: vão e se apresentem aos sacerdotes. Por que apresentem aos sacerdotes? A gente já vai falar sobre isso. Enquanto eles caminhavam, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou a seguir os passos de Jesus, né? Glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos seus pés, com o rosto em terra, a lhe render graça. Esse era um samaritano. Ele disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a esse: levanta-te, vai, tua fé o salvou. Essa citação dos leprosos está em Lucas. Então, a gente sabe ainda que tem, para citar, para não ficar muito longo, depois tem o paralítico da piscina, tem a mulher curvada também, e tem mais o outro
que também é do homem cego, né, que também é citado. Então, nós não vamos, é o cego de nascença. A gente não vai citar para vocês para não ficar muito cansativo, mas então, para a gente resumir, o que nós falamos aqui hoje não foi a respeito das curas que Jesus fazia de uma maneira simples. Não que fosse simples, não estamos falando simplesmente das curas, né? Nós estamos falando de correções de rumo, estamos falando de espíritos reencaminhados, estamos falando de pessoas que estão trilhando uma progressão, trilhando uma evolução espiritual e precisam enxergar o alvo correto, o como tem que se comportar, o como, quais as atitudes no dia a dia que nós temos que ter. Então é disso que nós estamos falando. Então a gente pode falar dos fluidos? Pode falar da troca energética que Jesus fazia? Pode descrever a fórmula química do ectoplasma? Sim, tem um autor que descreveu, por incrível que pareça, mas não é esse o sentido. O sentido é que essas curas, esses tratamentos são feitos a partir do momento que as pessoas estão propícias a ele. A partir desse momento não precisa ser Jesus. Você pode se tratar de muitas coisas. Então, essas curas, em parte, estão em nossas mãos. É isso que eu queria deixar para vocês. É um tema muito relevante, muito bonito. Eu recomendo que vocês leiam a Gênesis no capítulo 13, 14 e 15. Ele desmistifica uma série de conceitos, uma série de crenças que, eventualmente, nós podemos ainda manter e que a gente sabe que a doutrina consoladora de Kardec não nos permite que tenhamos essas crenças ainda, as explicações dos milagres. Então, eu deixo para vocês essa referência e que gostaria que todos pudessem se encontrar, pudessem ter dentro de si essa capacidade, essa possibilidade de se analisar e pensar. Alguém dizendo assim para mim, imagine alguém na sua frente dizendo, o que queres que eu faça? O que você responderia? Hoje, você que está me ouvindo, o que queres que Cristo faça por você? Então fica aqui a pergunta, e eu deixo com a Thalita para que ela volte e nos forneça mais subsídio para a gente continuar conversando mais um pouquinho, porque tem muita coisa para ser refletida ainda dentro desse assunto, né, Thalita? Muita coisa, fica aí uma horinha, muito pouco, né? Até coloquei aqui para o pessoal, você citou aí o seminário que o Haroldo Dutra Dias faz, né, em Araraquara. Eu pesquisei aqui rapidamente no YouTube, encontrei o primeiro, até dividido em 2 partes, que é bem longo, isso, né, um seminário. Então, quem quiser aí continuar os estudos, né, pode ir lá, já botei aqui o caminho. Também é fácil hoje em dia no Google, no YouTube, coloca lá as curas de Jesus por Haroldo Dutra Dias, vai aparecer para você algumas opções. Correto. O André, aqui a gente teve poucos comentários, o pessoal é bem tímido, né? O André citou quando você falou exatamente da mulher hemorroíça, né, que não houve sequer o toque. Ele nos lembra, né, que a doutrina nos explica, né, que, na verdade, foi uma expansão de perispírito com perispírito, né, que é essa troca energética. Então, assim, ele fala, na verdade, pode ter havido um toque entre as almas, né, as almas, os espíritos encarnados que têm, assim, envoltório mais fluídico, você explicou muito bem, esse fluido cósmico, né, esse fluido que nos dá aí essa forma do perispírito pode ter se tocado, porque ele se expande. Então, não necessariamente o toque do corpo físico, mas um toque de perispírito com perispírito, né? Então, ele colocou esse detalhe aqui. Não sei se você deseja discorrer alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que é exatamente isso. A gente, quando traz para dentro do conhecimento da doutrina, a gente tem grandes explicações. Essa é uma explicação, realmente, é que as pessoas às vezes pensam, como a gente falou do ponderável e do imponderável, dos fluidos, a gente também não encara o perispírito como uma coisa visível, né? Sim. Então, a gente, para todos os efeitos, diz que não houve toque entre esses dois seres, né? Entre Jesus e essa mulher, mas algum tipo de toque, sim, houve. E a gente, às vezes, não consegue explicar como, mas dentro da doutrina, essa expansão perispiritual é a maneira com a qual ela pode ter encostado nele. Ou não, né? A gente não sabe exatamente a situação. Pode ser que ela estava próxima, ali estava igual no show, quem está ali na primeira filinha, que quer subir no palco para pegar um pedaço da roupa do cantor, né? Ela podia estar na primeira fila também e ter tocado de verdade, né? Também pode ser uma coisa real, né?
Exatamente. E lembrando também do nosso campo energético, né? Aquilo que a gente emite através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A gente emite um campo energético, até tem uma passagem que o pessoal dos Estados Unidos veio medir a aura do Chico, né? E tinha metros, imagina de Jesus. Então, todo esse campo energético para Jesus era altamente perceptível, né? Então, ele tinha essa capacidade de percepção e essa ubiquidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente está muito aí pouco, vamos dizer assim, a gente tem muito pouco recurso ainda para entender isso, né? Como a gente pode dizer, mas é magnífico. E eu acho interessante também que você tocou como Jesus utilizava, né, do fenômeno da cura para atrair, né? Atrair aqueles curiosos, mas na verdade ele queria tocar o essencial, que era a alma, né, as nossas almas para o despertar, né, para buscar aí, como você disse, acertar o alvo, né, sair dessas linhas tortuosas e acertar de forma mais precisa esse alvo. Muito bom, Walter, muito bom. A turma, como eu disse aqui, um pouco tímida para os comentários, né? É o frio, não sei se aí tá frio, Tá mas o pessoal tá frio. com frio hoje. Hoje está mais frio aqui, então, mas também a gente não pode dar tudo de mão beijada, né, Walter? A gente aqui só faz o quê? Faz um incentivo para que as pessoas, gostando do assunto, cara, as curas sempre é um assunto muito, né, chamativo em todos os sentidos, vá lá, vá buscar, como você citou, a Gênesis, né, os capítulos 13, 14, 15, vá buscar essa elucidar de forma mais aí, né, minuciosa como aconteciam essas curas. Então, vamos ver que a Maria Aparecida Neobani colocou aqui, ó, além do André colocando as solicitações, o tema exigia de nós atenção, não sendo necessário ou mesmo desejado questionar, apenas atenção plena, tá vendo? Muito bem, viu, Walter? É isso aí. Muito bem, tem que ter atenção mesmo para a gente não perder nada, né? Mas lembrando que o estudo fica gravado, tem outras fontes de estudo, então vá, veja, reveja, para que a gente possa aí estar com as nossas mentes abertas, consciências abertas, para que possamos aí nos renovar nesses estímulos que Jesus nos dá, esses convites que ele nos dá a curar o que realmente precisamos, que são as nossas almas. Então, muito obrigada, Walter. Vamos dar aqui os recadinhos da semana, dos estudos que nós temos aqui nas casas, né? A gente tem aqui o André pelo GEAC, então o GEAC transmite, amanhã o André vai estar com o tema oferendas no programa Gotas de Esperança, que é retransmitido pelo GEAC, a lição 139 do livro Pão Nosso, amanhã às 8 horas da manhã pelo canal do GEAC, então quem quiser acompanhar, e fica gravado lá também. E à noite, às 19h30, a gente vai ter a continuidade do estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, com o próprio André, vai falar amanhã sobre o capítulo 9 dessa brilhante obra, trazida por Manuel Flamengo de Milano, através de Divaldo Pereira Franco, tá? E na quarta-feira, pelo Jeff, o Grupo Espírita Fé e Esperança, a gente vai ter às 20 horas o tema Muitos os Chamados. Quem vai ser o palestrante? Hélio Tinoco, de Vila Velha. Então, vale a pena conferir os estudos das casas. A gente também tem as outras casas fazendo o União Caridade às quintas-feiras, né? Lá é o Grupo de Werneck também às quartas-feiras, pelo Facebook das duas casas. Então, né? Basta você querer, que tem muita coisa para a gente estudar. Aí o André está falando também que amanhã, os Gotas de Esperança, vai estar o André e o Jorge Lahar também participando desse tema, oferendas pelo Gotas de Esperança. E André, hoje não vamos esquecer, todas as sextas-feiras, às 21 horas, pela rádio, né, RBE, o André faz um estudo do Livro dos Médiuns, esmiuçando o Livro dos Médiuns. Então, não tem desculpa, basta a gente ter boa vontade de buscar esses ensinamentos para que possamos curar as nossas almas. Walter, mais uma vez, agradecemos, né? Um beijo para a esposa também, que já esteve conosco aqui, né? A Mônica deve estar aí nos ouvindo também, um beijo. Espero que breve tenhamos aí novamente a presença de vocês a estar conosco aqui compartilhando dos estudos, né? Que a gente vai buscando nessa nossa caminhada, e é uma alegria sempre estar com todos vocês que estão aqui no chat, agradecendo o estudo, né? Então, esse estudo é para nós, né? Não seria desse estudo se não tivessem vocês, se não tivessem aqui todos nós empenhados em melhorarmos um pouquinho mais. Vou devolver, então, a palavra agora para o nosso irmão Walter, para que ele possa fechar, encerrar com chave de ouro esse estudo da noite sobre as curas de Jesus. Mais uma vez, muito obrigada, Walter, uma boa noite a todos e um até breve.
Muito obrigado, Thalita. Sempre uma simpatia estar aqui com vocês. Obrigado, André, e todos que estão participando. A gente tenta trazer algumas coisas que nos impressionam, né? Muitas vezes os temas são tão bonitos e tão ricos que a gente tem dificuldade, é uma dificuldade a síntese daquele assunto para falar durante um tempo aquilo que é mais importante. Para quê? Para que as pessoas se sintam à vontade com o tema e sintam vontade de procurar um pouco mais, como você mesmo falou. Esse é um dos assuntos que sempre me tocou bastante como eu disse já também durante a minha fala, por ser médico, as curas de Jesus, a gente sempre fica muito atraído do como isso é feito, né? Então a gente compreende, cada vez que lê, compreende um pouquinho mais que está intimamente ligado ao interior de cada um. Então, eu agradeço muito, fico feliz de ter participado, me coloco à disposição de todos. Nós que agradecemos. Pode encerrar, então, com a nossa prece final, por favor? Pois não. Bem, amigos, eu peço que todos se fechem os olhos, respirem lentamente, sentindo a energia que nos é fornecida através de Deus, nesse planeta maravilhoso o qual habitamos. Tantas coisas bonitas, tantas situações que podemos aproveitar. Precisamos sempre dar valor e agradecer onde estamos colocados, que este é nosso melhor momento, nosso melhor dia, nossa melhor encarnação. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, de estar nos acompanhando durante toda essa vida, toda a evolução, e com seu amor sem igual, nos protege e nos intui, nos ilumina, e que traga sempre bastante paz em nosso coração, que a gente possa ter o discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é bom, do caminho que devemos seguir, o caminho reto ou o caminho tortuoso, que possamos identificar e sair dele enquanto pudermos, para que a gente possa evoluir de maneira mais rápida. Pedimos proteção à nossa família, nossos amigos, os filhos, esposos, companheiros, a todos aqueles que amamos. Pedimos proteção a todos aqueles que sofrem nesse momento, nesses momentos difíceis de grandes perdas. Pedimos para que Jesus, com sua magnífica energia, com seu fluido cósmico, consiga, de onde ele está entre nós, está em todos os lugares, consiga trazer um pouco de alento, um pouco de consolo para todos que sofrem, para aqueles que passam fome, para aqueles que participam de guerras, para aqueles que são envolvidos em situações de violência, para aqueles que são agredidos psicologicamente e não conseguem sair dessa espiral de dificuldades. Pedimos uma especial atenção para o nosso país, para que a gente possa encontrar o nosso rumo e que as pessoas possam realmente serem felizes mais e mais a cada dia. Que Deus esteja com todos, pedimos a proteção sempre ao nosso lado. Obrigado, Jesus, obrigado a todos. Que assim seja. Obrigada a todos, uma boa noite e até breve, se assim Jesus nos permitir. Fiquem com Deus.